Muito bom dia a todos. Pode parecer redundante, mas é sempre um prazer para mim estar aqui convosco. Não por algum apreço especial que tenha por vocês, que eu tenho, mas porque estou aqui nesta manhã em que muitos optam por outros afazeres, para dormir até mais tarde ou passear, se bem que hoje em dia é melhor não passear muito, principalmente de carro, não é? Mas tiram algum do seu tempo para dedicar ao estudo da Palavra de Deus, antes disso para louvar a Deus, para relembrar o que Deus tem feito por nós, faz e quer ainda fazer nas nossas vidas. E sobre aquilo que Deus ainda quer fazer nas nossas vidas, é importante nós estudarmos a Palavra, lermos a Palavra e beneficiarmos do ministério de outros irmãos que durante algumas horas estudaram, algumas horas, dias, semanas, anos, estudaram a Palavra de Deus e para expor aos outros. Eu, ao longo dos últimos anos, tenho vindo a falar-vos de pessoas na Palavra de Deus com uma característica comum, que são pessoas que cooperaram com o apóstolo Paulo. E eu tenho falado de alguns crentes e já falei de duas mulheres, não é? Falei de duas irmãs que cooperaram com Paulo, uma delas Cláudia e a outra Febe. Hoje não vou voltar às mulheres, lamento, não vou aqui tentar obedecer a cotas, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, porque nós sabemos que na Palavra de Deus as pessoas de mais destaque que cooperaram com Paulo foram homens. Mas não fica a ideia de que só os homens é que podem fazer um ministério na obra de Deus. Só os homens é que podem servir. Às vezes há aquela ideia errada de que as mulheres estão ali só para fazer figura de corpo presente. Como dizia alguém, de uma forma desdenhosa, dizia, até parece que a mulher é uma múmia. Está ali, calada, parada, não pode fazer nada. Infelizmente, há demasiado foco naquilo que a mulher não pode fazer, quando o foco deveria ser naquilo que a mulher pode fazer. E de facto há muita coisa que pode fazer. E há duas mulheres na Palavra de Deus que não têm assim grande destaque, mas fizeram um trabalho tremendo, que foram a mãe e a avó de Timóteo, que eu falei-vos da última vez que aqui estive, falei-vos de Timóteo e do impacto enorme que teve a educação dada por aquelas duas mulheres, por Lloyd e Eunice. Hoje eu quero falar-vos de um homem que, creio eu, também teve um grande impacto devido à sua mãe. A Bíblia não diz que é sua mãe, mas eu creio que é sua mãe. Eu já estou a dar aqui uma pista e por esta altura o Amadeu já deve saber de quem é que eu estou a falar. Há um crente que a Bíblia só fala em duas vezes, e há aqui uma mulher que parece ser a mãe dele, e um homem que parece ser pai. Sabes? Vamos ler então, até lá. Quando começarmos a ler, o Amadeu vê logo. Filémon, capítulo 1. Filémon, capítulo 1. Vamos ler os 3 primeiros versículos. É claro que ao ler Filémon, para falar de um cooperador de Paulo, o nome mais natural de falar seria certamente Onésimo, não é? Mas não é de Onésimo que eu vou falar hoje. Pode ser que fale noutra altura. É uma personagem da Palavra de Deus, não muito conhecida, mas ainda assim bastante conhecida, e tem uma história de redenção, uma história de segundas oportunidades tremenda que vemos na experiência de Onésimo. E eu já falei a dadas alturas de Onésimo, porque também cooperou com Tíquico, quando este cooperava com Paulo. Então vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 3. Filémon, os primeiros 3 versículos. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e irmão Timóteo, ao amado Filémon, nosso cooperador, e a nossa irmã Afia, ou Ápia, e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa. A graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Tem sido mais ou menos aceito, mais ou menos consensual que este Filémon, esta Afia e este Arquipo seria marido, mulher e filho.
Vamos partir desse princípio, se bem que não tem de ser para muitas das lições que aqui vamos tirar, mas gostava de me focar um pouco nesta forte possibilidade, que muitos concordam, porque fala aqui de Filémon, desta irmã e de Arquipo, e fala da igreja que está em tua casa. Portanto, parece que há ali um agregado familiar. E nós sabemos que era hábito na igreja primitiva, nos primeiros séculos, até começar a ser a religião instituída no Império Romano, era normal as pessoas reunirem-se em casas. Esta coisa de nós nos reunirmos em casas separadas das casas de habitação é um resquício, creio eu, da religião implementada ao longo de séculos no nosso país e na nossa sociedade. Porque inicialmente vemos igrejas em casas. Eu não estou a dizer para voltarmos a isso, porque a nossa vida já está estruturada de uma forma tal que nós estarmos a reunir-nos em casas outra vez provavelmente traria grandes condicionantes. Mas estas pessoas tinham uma igreja em casa. E reparem no grande privilégio que o Arquipo teve. Partindo do princípio que era filho destes dois crentes. Não só teve o privilégio de crescer com pais crentes, possivelmente quando ele nasceu, os seus pais não seriam crentes, porque Paulo ainda não andava a pregar o Evangelho por essa altura, creio eu, mas a dada altura este Arquipo viu uma mudança na vida dos seus pais, porque aceitaram o Evangelho e fez uma diferença tremenda nas suas vidas. Ainda sobre o nome de Arquipo. Arquipo significa, no grego, significa mestre de cavalos. Mestre de cavalos. Se desmontarmos aqui um bocadinho a palavra arqui, algumas palavras que nós conhecemos começadas por arqui. Arquiteto, arqui-inimigo, arquibancada. O que é que significa? Arqui significa o maior, ou o principal, o mestre. Tem este significado. E hipo, no grego, nós conhecemos algumas palavras começadas por hipo, hipismo, hipódromo, hipopótamo, significa cavalo. Sim, hipopótamo significa cavalo do rio, só para o caso de saberem. Mas hipo significa cavalo, arqui significa mestre. Então, os seus pais, quando lhe deram este nome, talvez tivessem planos para ele. Mestre de cavalos, uma pessoa relacionada com a arte equestre, talvez. Mas se eram estes os planos deles, quando deram este nome a Arquipo, saíram completamente furados, porque o Evangelho entrou em cena e nós podemos ter muitos planos, mas quando Deus entra nas nossas vidas, os nossos planos mudam radicalmente. Nós íamos num sentido com certos planos, mas Deus entra em cena e os nossos planos devem ser diferentes. Como é costume dizer-se, quando se fala dos magos que foram visitar o Senhor Jesus Cristo, eles foram por um caminho, mas depois voltaram por outro. Quem vai ter com o Senhor Jesus Cristo volta por outro caminho. Claro que ali há uma explicação, eles quiseram voltar para Herodes, para não dizer onde é que o Senhor Jesus estava, não é? Mas há esta frase que costuma dizer: quem vai ter com o Senhor Jesus Cristo não volta pelo mesmo caminho. E aqui, creio que também terá acontecido isto. Eles provavelmente tinham planos para este jovem, mas Deus tinha outros planos muito maiores, muito maiores, maiores do que ser um mestre de cavalos. Provavelmente os planos de Deus passariam por ser um pastor de homens. Não mestre de cavalos, mas um pastor de homens. E nós sabemos que se vale a pena investir em algo, não é animais. O mundo dá muita ênfase aos animais, dedicar-se aos animais. Já temos falado sobre isso. Pessoas que até deixam o seu testamento a animais, preferem ter animais em casa do que ter filhos, por aí fora, não é? Infelizmente. Mas se nós queremos investir em algo, é nas pessoas. Porque as pessoas têm um valor incomensuravelmente maior. E um valor eterno. Porque as pessoas duram para sempre. Não o seu corpo, mas
a parte espiritual dura para sempre. Portanto, é nelas que vale a pena investir. Então este jovem tinha um grande privilégio de nascer num lar cristão, ao contrário da maior parte dos colaboradores de Paulo que nós lemos, que nasceram em lares pagãos, em lares onde o nome de Deus não era reverenciado. Este tinha, Timóteo também tinha, e João Marcos também. E isso é um privilégio enorme que nós não devemos, aqueles que podem, que têm filhos, não são muitos, têm filhos em idades pequenas, temos aqui a Jennifer e eu, é um privilégio que nós não devemos descurar. A maior tragédia na vida de um casal de crentes é ter filhos, e eu vejo tantos exemplos assim. Têm filhos e parece que tudo nas suas vidas é mais importante do que estar com os crentes, do que ter comunhão com os crentes, do que estudar a palavra de Deus, do que ter comunhão com Deus. Tudo na vida é mais importante. Dedicam-se, por exemplo, muitos pegam nos filhos e em vez de ao domingo, e isto é complicado. Graças a Deus o Lucas não tem jeito nenhum para isso, mas há pais que pegam nos filhos e ao domingo, em vez de os trazer às reuniões, levam-nos para jogar futebol. E nós conhecemos vários casos assim. E é uma tragédia. Porque isto pode ter impactos graves no desenvolvimento espiritual dos filhos. Mas estes pais privilegiavam a comunhão dos crentes. E não só privilegiavam, como deram aqui uma lição tremenda. Uma lição que João Marcos também aprendeu. Quando vos falei de João Marcos, nós vemos a primeira vez que aparece o nome dele na Bíblia é sobre o quê? Alguém se lembra onde é que aparece o nome de João Marcos pela primeira vez na Bíblia? Dizia que ele era filho de Maria e era em casa deles que a igreja estava a orar por Pedro, que tinha acabado de ser preso, e Tiago tinha sido morto pouco tempo antes. Ou seja, num tempo de perseguição tremenda, Maria juntava os crentes em sua casa sob pena de serem apanhados e todos serem presos e provavelmente alguns deles mortos. E João Marcos via aquilo. Ou seja, em tempos de perseguição eu vejo a minha mãe não só a identificar-se, ainda que em segredo, não é? Mas a disponibilizar a sua casa para que os crentes se reúnam ali para orar. É um impacto tremendo que nós podemos ter nos nossos, quando vamos além daquilo que é minimamente exigido. E Arquipo também viu isso. Então os meus pais abrem a sua casa para receber os crentes lá em casa, para que a igreja esteja lá em casa. Eu não sei se aqui onde eles viviam, creio eu, em Colossos, pelo que me parece daqui porque esta epístola de Filémon e a de Colossenses estão muito relacionadas, e Filémon, creio eu, vivia em Colossos. E ele abria as portas da sua casa para receber a igreja. Eu não sei se ali em Colossos haveria muita perseguição, mas ainda que não houvesse perseguição, é um certo transtorno à harmonia do lar. Em certos dias da semana, abrir as portas e receber lá os crentes. Seriam alguns, não seriam de largas dezenas, penso eu, mas seriam algumas pessoas. Causa algum transtorno. Não é assim fácil é muito mais fácil vir aqui, temos uma chave, está arrumadinho, irmos cá e depois não temos de estar a voltar tudo ao que estava antes, não é? Mas numa casa dá muito mais trabalho. E quem já recebeu, eu também já tive esse privilégio de receber os crentes em casa de uma forma mais ou menos regular e dá o seu trabalho. Priva-nos de certas coisas. Certos dias da semana já sabemos, olha, a casa é para isto. E Arquipo cresceu a ver isso. Sobre Arquipo, o que é que Paulo diz? Diz que Arquipo é nosso camarada. Esta palavra só aparece na Bíblia, a palavra camarada, acho que só aparece aqui. E é uma palavra que nós até evitamos de usar, não é? Mas não devíamos ter vergonha de usar, lá porque outros usam esta palavra de uma forma errada, não é? Os comunistas
tratam-se uns aos outros por camarada, mas é uma palavra bíblica. E significa o quê? Companheiro nos combates. É um soldado que luta connosco. E esta palavra no original, a palavra original no grego, aparece aqui e aparece quando fala de Epafrodito. Eu já vos falei há muitos anos de Epafrodito, que foi aquele homem que estava com Paulo e disponibilizou-se a levar uma oferta aos filipenses e levou o seu esforço a tal ponto que esteve quase a morrer para levar dinheiro dos filipenses até Paulo. E não fez caso da vida, diz Paulo, esteve quase à morte, por aí fora. E Paulo, a esse Epafrodito, diz que é companheiro nos combates. E a palavra é a mesma. Mas quem traduziu aqui arquivo por camarada e traduziu Epafrodito por, deixa-me só ser mais textual, companheiro nos combates, exatamente. Mas a ideia é camarada. Ou seja, eu não sei como, mas este arquivo terá estado na luta com Paulo. Na luta, não a lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os hostes espirituais da maldade. Então ele esteve na luta. Não era daqueles que estavam na retaguarda, sem fazer grande coisa. Eu estou aqui na igreja dos meus pais, ajudo no que posso. Não, ele foi também. Se calhar jovem, tem com vontade com muito voluntarismo, um povo como João Marcos, e foi. Esteve com Paulo. Mas dá a entender, isto sobre Filémon, sobre esta passagem de Filémon, é o que podemos ver. Mas, se formos a Colossenses, nós vemos aqui algo que denuncia que nem tudo estaria bem com o Arquipo. Talvez por ele, talvez pela igreja. Vamos ler Colossenses. E esta também é uma das razões, esta passagem que vamos ler em Colossenses 4:17, que dá a entender que estaria tudo relacionado. Arquipo estaria em Colossos, acho que não será um outro Arquipo. Diz assim Paulo, aos Colossenses 4:17, e dizia a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Ou seja, algo será passado aqui com o Arquipo. Parece que ele não estava tão motivado quanto antes. Eu vejo aqui algum paralelismo com João Marcos. João Marcos começou bem, cheio de vontade, mas depois quis voltar para a casa da mãe, estava desanimado, mas depois pôde ser recuperado. Paulo e Barnabé foram decisivos na sua reabilitação para a obra de Deus. Eu não sei exatamente o que é que terá acontecido aqui com o Arquipo, mas eu creio que nós também já estudámos a vida de Epáfras, mas Epáfras é um crente de Colossos que percebeu que havia problemas na igreja, particularmente doutrinários, e foi ter com Paulo. Eu falei-vos disso na altura, foi ter com Paulo, esteve com Paulo, até esteve preso para poder estar com Paulo. Disponibilizou-se a ser preso para poder estar com Paulo. E falou dos problemas que havia na igreja. E Paulo tem de escrever esta epístola para pôr as coisas no seu lugar, porque eles estavam a ir atrás de doutrinas do gnosticismo, entre outras, estavam a ir outra vez para debaixo da lei, a guardar se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque os carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, ou seja, eles estavam a entrar num certo legalismo. E provavelmente Arquipo também falou, Epáfras também falou de Arquipo. Talvez tenha dito, olha, o Arquipo não está a desempenhar a obra, o seu ministério, como noutro tempo. Algo se passou. E o que é que se poderá ter passado? Possivelmente, a igreja não estava a valorizar o ministério de Arquipo. E Arquipo, jovem, provavelmente jovem, desanimou, foi-se abaixo. E Paulo sentiu a necessidade de... Reparem aqui uma coisa importante. Ele não disse, aqui na epístola, Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor. E o que é que ele diz? Diz à igreja, digam a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Ou seja, ele procura não usurpar a autoridade da igreja local. A igreja local tem a sua autoridade, porque era só o que faltava, alguém de fora, ainda sendo Paulo, ele poderia dizer, eu sou Paulo, eu sou o apóstolo dos gentios, eu tenho a autoridade para mandar nas igrejas todas, ao mesmo tempo. Não.
Ele respeitava a autoridade da igreja local e delegou na igreja este conselho, esta recomendação importante de dizer à equipe para ele atentar para o ministério. Isto seria um misto de duas coisas: a igreja incentivar a equipe, mas também, e perdoem-me a expressão, se calhar dar um certo puxão de orelhas à igreja, porque a igreja não estava a valorizar. Eu não estaria a valorizar o ministério da equipe. Talvez por ser jovem, talvez por haver outras pessoas mais capacitadas, e ele estava a ser, possivelmente a ser desconsiderado. E é muito importante nós, na igreja, sabermos estimular, animar os crentes para que eles desempenhem o seu ministério. E nós já vamos falar sobre o que é este ministério. É que não diz aqui qual é o ministério. Nós sabemos então, mas não sei qual é. Ainda bem que não sabemos, assim dá para qualquer um. Não sabemos qual era o ministério dele. Não, se fosse, olha, o ministério dele é o ministério da palavra, da exposição da palavra. Então esse é importante. Mas todos são importantes. E Paulo fala aos Romanos, fala de muitos ministérios. Fala de... Ele diz assim... em Romanos 12:4, como assim, como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Ou seja, há vários ministérios, vários serviços. E não fiquem com a ideia de que ministério é outra palavra que está corrompida, não é? Ministério, nós pensamos em ministro, pensamos em ministério e pensamos em alguém importante que manda nos outros, não é? Mas a ideia de ministério é serviço. Quando a Bíblia fala de ministro, quer se referir a servo, alguém que serve os outros e não alguém que se serve dos outros, como infelizmente nós vemos na esmagadora maioria dos ministros. Mas é importante nós percebamos que há vários ministérios na igreja, e ai de nós, ai da igreja que pense que ser igreja é vir aqui uma vez por semana, durante 1 hora e pouco, cantar uns cânticos e esperar que venha um pregador, fale da Bíblia, vamos embora, está feito. Ele é o ministro, os outros estão aqui só para assistir. Eu lembro-me de quando falei de Febe, quando Paulo fala de Febe, que eu falei-vos no ano passado, penso eu, quando Paulo se refere a ela, recomendo-vos Febe, que assiste na igreja em Cencreia. É o que diz? Assiste na igreja, é o que nós muitas vezes dizemos, não é? Olha, aquela pessoa assiste na igreja não sei onde. E se calhar às vezes até é verdade, não é? Porque vai lá só assistir. Não, é como as pessoas que vão ver um jogo ou um espetáculo vão lá assistir, não vão tocar nenhum instrumento ou não vão jogar. E infelizmente muitas vezes nas igrejas a ideia que temos é: eu assisto, vou lá, sento-me e espero pelo serviço que me vão prestar. Mas não deve ser assim. Febe serve na igreja, e é isso que deve acontecer nas igrejas, é servir. Agora, como? Várias formas. Nós vimos já há pouquinho, há vários ministérios que nós podemos levar a cabo, e ai de nós pensarmos que o único ministério é o da palavra. Eu tenho dito, às vezes é um pouco exagerado o que eu estou a dizer, mas se calhar em certos casos nem é tão exagerado quanto isso. Para algumas igrejas, enquanto houver dinheiro para pagar a renda e pregadores que venham lá pregar uma vez por semana, temos igreja. Temos pessoas que vêm, temos dinheiro
podemos continuar a pagar a renda e temos pregadores que continuam a ouvir, temos uma igreja. Se a nossa ideia de igreja é só isso, 1 hora por semana ou 2 horas por semana, estamos muito mal. E por isso é que ainda bem que não diz aqui que o ministério da Arquipo era o de ministrar a palavra. Possivelmente até seria. E possivelmente ele até... Eu espero bem que não fosse esse o espírito dele, mas pode acontecer às vezes. Ele pensar assim, então a igreja está em casa dos meus pais. O meu pai até tem uma certa responsabilidade na igreja. E agora é o Epáfras, é outro, que nem sequer é daqui da casa, o líder da igreja. Pensava que ia ser eu. Eu espero bem que não fosse esse o espírito dele, não é? Mas não creio que fosse esse a motivo de algum desânimo. Mas então Paulo sente a necessidade de espevitar Arquipo. Um pouco como faz com Timóteo. Ele a Timóteo diz assim. Timóteo ele diz, 1 Timóteo 4,13: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi imposto por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Ou seja, ele exorta aqui Timóteo e a exortação que certamente ele quereria dar a Arquipo é um pouco esta. Não desprezes o dom que há em ti. Dedica-te. É assim, é possível também que devido a acontecimentos na sua vida, Arquipo estivesse a dedicar-se a outras coisas. E não vou dizer que não seja legítimo nós dedicarmos a outras coisas. Nós temos de ter o nosso trabalho para fazermos face às nossas despesas. Mas por vezes, e eu fico triste quando vejo isso em crentes, há um apetite desmedido por ter mais, ir mais longe, ganhar mais dinheiro, ter mais coisas. Quando tudo isso vai ficar cá. Eu não conto estar cá daqui a 60 anos. A não ser que a medicina evolua muito e permita viver muito mais de 100 anos, eu não conto estar cá daqui a 60 anos. Portanto, o que é que eu tenho de fazer? Tenho de investir, não para agora, não investir daqui a 10, 20 ou 30 anos, mas tenho de investir a 1000, 10.000, 1 milhão de anos. Vou investir naquilo que é eterno. Assim, claro que é legítimo nós, e eu até estou numa situação dessas, eu estou a estudar para além dos estudos que já tive, não por querer ganhar mais dinheiro, mas porque a situação profissional em que me encontro não é estável, não tem a estabilidade que eu contaria ter, e estou a ver se consigo algo. Mas não é aqui na ânsia de ganho 1000, mas eu quero ganhar 5000, portanto eu vou trabalhar para outro sítio, vou deixar de me dedicar aos crentes, a me dedicar à igreja, a me dedicar ao estudo da palavra, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Não, isso é perigoso. E já dizia o apóstolo Paulo que o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E muitos despassaram a si mesmos com muitas dores. Mas quantas vezes nós podemos dedicar capacidades que Deus nos deu, tempo que Deus nos dá, dinheiro que Deus nos deu para nós administrarmos, e nós acabamos por dedicar isso a outras coisas que não aquilo que é eterno? Seria o caso de Arquipo? Talvez ele estivesse com vontade de ir para os cavalos, não é? Ele era mestre de cavalos e talvez ele não sei se terá sido o caso, mas talvez ele estivesse a dedicar-se aos cavalos. E eu tenho um exemplo na família que, infelizmente, eu gosto muito dele e percebo o seu coração, percebo o que vai na alma dele, mas o meu pai, há cerca de 30 anos, deixou de se reunir com frequência na igreja, reuniu com os crentes por problemas que houve, mas graças a Deus eu
não desanimei, não fui atrás dele. Teria sido fácil, eu teria para a idade do Lucas e teria sido muito fácil fazer como os meus irmãos fizeram. Olha, também já não vou mais. Meu pai não vai, não vou mais à igreja. Porque houve ali problemas, houve coisas que lhe fizeram e então eu tomar as dores, com a desculpa de tomar as dores dele, não ir mais. É? Mas graças a Deus, eu aguentei-me e aqui estou eu. Mas o meu pai, o que é que fez? Exatamente nessa altura, dedicou-se às vacas. Comprou mais vacas estrangeiras para melhorar a produção de leite e depois a vida dele era de tal maneira que já era muito difícil voltar, já não tinha vida para voltar. Infelizmente houve prejuízo para a obra devido a este investimento, não em cavalos mas em vacas, e pode acontecer nós sentirmos que a igreja não nos valoriza, irmos atrás de outras coisas legítimas, atenção, legítimas, e depois é difícil voltar, por várias razões, por orgulho, por vergonha, ou porque a vida não dá para isso. Portanto, nós devemos valorizar, valorizar o ministério daqueles que aqui estão, porque depois eles podem ir para outro sítio, podem ir embora, podem desanimar e depois dedicam-se a outras coisas, vão dedicar-se aos cavalos. Portanto, apetece dizer que Paulo está a dizer à igreja: valorizem Arquipo, senão ele pode tornar-se um mestre de cavalos, pode tornar-se um excelente mestre de cavalos, mas ele é muito mais útil na obra. Sabem, porque se nós não atentarmos para o ministério que recebemos do Senhor, imaginem que Arquipo não queria saber mais, não quer saber mais do meu ministério. Sabem o que é que iria acontecer? Na melhor das hipóteses, se nós não atentarmos para o ministério que recebemos no Senhor, na melhor das hipóteses, alguém vai fazê-lo por nós. Alguém vai fazer em nosso lugar. Na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, ninguém vai fazer. E fica a obra desamparada. Há prejuízo para a obra de Deus. E eu lembro-me de, nos tempos finais do apóstolo Paulo, quando muitos o abandonaram, houve alguém de quem Paulo fala com uma certa mágoa. Também já falei dele, de Demas. O Demas me desamparou, amando o presente século. Na altura em que Paulo mais precisava, em que Paulo não tinha praticamente ninguém do lado dele, o que é que Demas fez? Deixou. Pensou: isto não é para mim. Isto foi giro enquanto durou, enquanto houve prosperidade, enquanto houve muita gente a aderir, mas agora não. E coisas que Paulo certamente precisava e que Demas poderia ter feito, poderia ter exercido esse ministério que recebeu do Senhor, se calhar ninguém o fez, porque Paulo ficou de facto desamparado. E provavelmente algumas destas pessoas que cooperavam com Paulo nos tempos finais, Paulo mandou-os para vários sítios. Enviou Tito para Creta, não foi? Enviou Tito para a Dalmácia. Primeiro mandou a Creta, mas depois mandou Tito foi para... Como é que diz? Sim, Tito foi para a Dalmácia, Crescente foi para a Galácia. Ele mandava os crentes para vários sítios. Para quê? Para pôr em ordem as coisas que lá estavam, como fez com Tito. Enviei-te, deixei-te em Creta para que tu pusesses em ordem as coisas que ainda restam. Era importante, numa altura em que havia muitos ataques ao Evangelho, estes cooperadores de Paulo, que estavam mais firmados na verdade, fossem de terra em terra a pôr as coisas num sítio, porque Paulo já não podia fazer. E não havia quem o fizesse. Houve pessoas que desprezaram, que desconsideraram o seu próprio ministério. Há esse risco de o próprio não valorizar o seu ministério e há o risco também, como eu já vos falei, da própria igreja não valorizar e depois, mais tarde,
arrepende-se. Reparem aqui numa coisa importante. O ministério que recebeste no Senhor. O ministério vem de Deus. É dado por Deus. E quem envia, o mesmo que envia, que é Deus, também capacita. Ou seja, Deus envia, dá o ministério, Deus capacita e também pede contas. Nós, no Tribunal de Cristo, todos nós vamos dar contas daquilo que fizemos. Portanto, é algo para o qual nós devemos atentar. Devemos dedicar, devemos dar prioridade. Esta palavra atenta significa isso. Dedica-te. Esforça-te. O ministério, não pensemos que é algo que nós fazemos para Deus. Olha, eu vou dar isto a Deus. Não, o ministério que alguém recebe do Senhor, e pode ser qualquer um, não é só vir para aqui e falar durante alguns minutos daquilo que estudei para vocês, pode ser muita coisa. Não é algo que fazemos para Deus, é algo que Deus primeiramente faz em nós e depois faz através de nós. Deus faz em nós e depois nós no fundo somos canais de bênção para os outros. Deveremos ser canais de bênção. Primeiro Deus age em nós e depois exteriormente também agimos. O ministério deve ser exercido de uma forma, e espero que não me entendam mal, de uma forma profissional. E quando digo profissional, não é profissional no sentido em que ganhamos dinheiro. Porque, infelizmente, há uma grande falta de, e volto a dizer, profissionalismo, de levar as coisas bem a sério. Por vezes há esta ideia. Eu também não recebo dinheiro disto, portanto, conhecem a expressão, para quem é bacalhau basta, não é? Nem vale a pena estar aqui a esforçar muito, porque eu nem sequer recebo dinheiro disto. Se eu recebesse, ainda talvez fizesse um pouquinho melhor. Cuidado, não deve ser esse o espírito. Vamos fazer isto como se fosse para o Senhor, porque é mesmo para o Senhor. E sobre isto eu lembro-me de umas passagens que nós temos em Malaquias, muito interessantes, em que Malaquias profetizou numa altura em que as coisas não estavam bem, em que os próprios servos de Deus, os sacerdotes, não estavam a levar as suas funções com a seriedade e com a dedicação que deveriam. Então, Malaquias tem de os chamar a atenção de uma forma muito contundente, muito dura. Basicamente a dizer assim: então, vocês servem a Deus desta maneira? Parece que de qualquer maneira serve. Para quem é, serve. E às vezes há muito aquela desculpa de isto é para o Senhor. Ou seja, fazem as coisas mal, mas já é para o Senhor. Experimenta fazer isso no teu trabalho. E é isso que ele diz aqui, Malaquias. Diz assim, Malaquias 1. Eu vou ler aqui a partir do final do versículo 6. Vós desprezais o meu nome. Ainda respondeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então Malaquias diz assim, versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que fazeis, a mesa do Senhor é desprezível. Agora reparem no versículo 8: por quando trazeis animal cego para sacrificar, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Malaquias está a dizer: vocês quando trazem animais para sacrificar, qualquer coisa serve. E talvez se recordem que para oferecer animal sacrificado ao Senhor tinha de ser sem mancha, apontando para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado. Mas alguns pensavam assim: olha, isto é para queimar, isto é para queimar, é para
para ser consumido. Portanto, se for coxo, se for cego, olha, também não faz mal. E ele diz, ora experimenta apresentá-lo ao teu príncipe. Achas que ele vai gostar? E nós vamos pensar assim, eu faço algo para Deus. Se eu não coloco o meu empenho, a minha dedicação na obra de Deus, o mesmo que no meu trabalho, ou mais até, algo está muito errado comigo. Porque já várias pessoas têm dito isto e eu se calhar contra mim falo, se as pessoas lidassem dos negócios deste mundo da forma como lidam com as questões da igreja, o seu trabalho era uma desgraça. Porque por vezes parece que a forma como lidam com as coisas na igreja é de uma forma completamente amadora e sem brilho nenhum, sem gosto em fazer as coisas bem. E aqui era o que se passava em Malaquias. Qualquer coisa serve. Pode-se levar um animal cego ou coxo, porque ninguém vai dar por ela. E depois, ainda aqui, e estou mesmo a terminar, diz assim, no versículo 13: E dizeis, ei, que canseira! Ou seja, os próprios sacerdotes, ao fazer os sacrifícios, diziam, ei, que chatice, que coisa tão... que tédio, que coisa tão... que seca, basicamente, que seca. É isto aqui. O ministério não deve ser exercido dessa forma, de uma forma sem vontade. Deve ser feito algo com gosto, com dedicação. Diz aqui Paulo aos Romanos, se é ensino, haja dedicação ao ensino. Qualquer que seja o ministério, deve ser com dedicação. Então fiquemos com as lições deste Arquipo, que era para ser mestre de cavalos, mas foi, espero eu que a Igreja tenha ouvido a exortação de Paulo e depois tenha exortado a Arquipo, e que Arquipo tenha voltado a ser alguém com um ministério relevante na sua igreja local. Ou seja, em vez de ser mestre de cavalos, tenha sido pastor de almas, alguém que teve o privilégio de nascer e presenciar uma família que abria a sua casa para receber os crentes, alguém que era também um companheiro nas lutas, e que foi preciso a intervenção de Paulo para que o seu ministério fosse valorizado não só por ele próprio, que se calhar estava a dedicar-se a outras coisas, mas também pela própria igreja. Que o Senhor nos abençoe e que valorizemos os que trabalham, como é que diz? Os que trabalham na palavra sejam dignos de duplicada honra. Duplicada honra. Acho que ali o duplicada honra até é dinheiro, mas não é isso. Que não seja dinheiro, que seja. Devemos honrar, a quem honra, não é? E que seja assim, porque caso contrário, as pessoas podem. E isto é terrível. Se nós não valorizamos alguém, arriscamos-nos a que alguém encontre quem o valorize fora. Isso é terrível. Pode ser do mundo, as pessoas podem chegar à conclusão de que, olha, aqui é que eu me sinto bem, aqui é que eu estou, aqui é que eu me sinto útil. Isso é terrível. Se alguém que está aqui no nosso meio e que sente que no mundo alguém os valoriza mais do que nós aqui. Isso é terrível e é uma tragédia enorme na vida dos crentes.